Uma companheira me pediu ajuda para saber livros que podem ajudá-lo na compreensão do Oriente Médio, o mundo muçulmano e o mundo árabe. Por isso fiz aqui uma lista de alguns livros que eu já li ou estou lendo sobre o assunto. Oriente Médio, uma região de conflitos. Sobre. O livro é pequeno, mas contém muita informação útil. Serve como um guia sobre o Oriente Médio, a formação dessa região culturalmente, e resume as relações do lugar na época em que foi escrito. Guerra Fria. Tem 79 páginas, sendo 2 delas bibliografia. O livro da história. Sobre. Com capítulos pequenos que resumem a história da humanidade em vários acontecimentos ao redor do globo. Esse livro também se trata de um guia, só que maior e com mais assuntos. Esse em especial traz páginas interessantes sobre o movimento da juventude turca e as casas do conhecimento de Badigah. O livro da literatura. Sobre. Um guia de literatura que já me recomendou muitos livros bons e que me fez conhecer alguns autores. O livro tem pouca informação sobre literatura árabe, mas tem. Eu ainda não terminei de ler, e não estou focado em terminar tão cedo, mas já li a parte que fala sobre a literatura árabe e adorei a relação que eles fazem entre o momento histórico e a literatura. Uma história dos povos árabes. Sobre. É muita informação sobre os povos árabes, muita mesmo. O livro acaba contando sobre os turcos, persas e afegãos, pois foram povos influenciados diretamente pelos árabes, tanto na religião quanto na cultura. O livro conta essencialmente a história do povo árabe e a disseminação da língua e cultura por todo o Oriente Médio, antes habitado por diversos povos que se unificaram em uma língua, fé e costume. O livro contém 703 páginas, sendo 43 páginas só para a bibliografia. O livro da política. Sobre. Mais um guia da BBC. Esse foi o primeiro livro que eu tive dessa coleção e depois dele nunca mais parei de comprar novos kkkk. Ele serve como um guia de ideias políticas e ideologias, mostrando muitos autores e políticos conhecidos. Esse livro tem partes que falam de pensadores muçulmanos, como Malcolm X. O livro das religiões. Sobre. Como o nome já diz, se trata de um livro mostrando as grandes religiões e suas vertentes. Se trata de um guia que nos mostra várias ramificações religiosas, inclusive a do islamismo. Existe um capítulo enorme falando sobre os muçulmanos e dando dicas de leitura. Enciclopédia Novo Conhecer. Sobre. É apenas uma boa enciclopédia fazendo seu papel enciclopédico. Contém informações sobre todos os países da época em que foi criada, 1972, e contém informações valiosas sobre o Oriente Médio naquela época. É interessante ler essas informações atuais e analisar o mundo como ele era antes de certos acontecimentos, como a invasão do Afeganistão, a guerra do Líbano e outros. As viagens de Marco Polo às maravilhas do mundo. Sobre. Pode ser encontrado com vários nomes diferentes e se trata de um documento histórico sobre as viagens do aventureiro, diplomata, negociante, governador, milionário Marcos Bilioni, ou Marco Polo, pela Ásia para conhecer todo o domínio do Império Mongol. Ele conta dos costumes de algumas províncias que ele chama de maometanas, as do Oriente Médio. Outras recomendações. Ponto. Alcorão. O livro sagrado dos muçulmanos. Você pode analisar a fé islâmica e comparar com os grupos que dividem o Oriente Médio com a mesma religião. Eu recomendo analisar as mudanças do livro sagrado de Antigo Testamento com uma Bíblia. A leitura se torna muito mais divertida quando já se tem conhecimento do Antigo Testamento cristão. Lendo. Sharia. É um livro de leis baseadas no Corão e seus ensinamentos. Muitos países já utilizaram e alguns ainda utilizam a Sharia como constituição. Não lido. Mundo da Criança. Histórias que contamos. Esse livro faz parte de um conjunto maior de livros chamados O Mundo da Criança.
Esse em especial conta muitas histórias presentes no mundo inteiro, inclusive no mundo árabe. Aladdin, Mil e Uma Noites, A Lâmpada Mágica e muitos outros contos árabes estão presentes no livro. S. Lido. Nacionalismo, o desafio à nova ordem pós-socialista. O livro não é sobre o Oriente Médio, mas contém relações valiosas sobre a Rússia, a Ásia Central e o Oriente Médio. Conta sobre os conflitos religiosos e étnicos que acontecem nas fronteiras da região. S. Lido. É isso, espero que tenham gostado das recomendações e espero que essa post possa ajudar os interessados a encontrarem livros interessantes. A minha carga cultural não para por aí, ainda conheço filmes, documentários, revistas e sites muito bons para a compreensão do Oriente Médio, mas o post é só sobre livros. Então, é isso. Até a próxima.